Se você acha que Growth Marketing é rodar campanha no Meta, no Google, testar criativo toda semana, esse vídeo é para ti. Eu vou te mostrar o que é Growth Marketing na prática, como que empresas de alto crescimento usam esse método para poder escalar cada vez mais. Para começar, vamos entender o que é Growth de verdade, né? A gente tem que entender que Growth não é só mídia paga, nem tráfego pago, seja lá como tu queira chamar. Growth também não é só aquisição. Growth é um processo multidisciplinar, onde o objetivo é trazer crescimento previsível, sustentável e escalável. E a definição que eu mais gosto é a que o pessoal do Reforge usa. Eu vou ler aqui para vocês. Growth é a intersecção entre produto, marketing e dados, guiada por experimentação, ou seja, testes, né? E aí quando a gente olha para aquisição, a gente tem que olhar também para retenção e monetização e tomar decisões baseadas sempre em dados, tentando entender qual que é esse crescimento que vai ter no negócio com base nessas ações que a gente vai fazer. Então Growth não é feeling, não é achismo e nem hackzinho. E qual que é a diferença do Growth para o marketing tradicional? Enquanto o marketing tradicional foca só na peça, o Growth ele foca no sistema como um todo. Então enquanto o marketing mais tradicional está ali perguntando qual foi a melhor campanha, o Growth, ao invés disso, está perguntando qual o canal que mais escala, qual o canal que está freando o crescimento, ou o que está freando esse crescimento do negócio e o que pode ser a nossa próxima alavanca de crescimento para nos levar para o próximo nível. Então ele tem uma visão muito mais sistêmica ao invés de focar numa campanha específica, numa ação específica, que óbvio, vai ajudar no todo, mas aqui a gente está falando de uma visão mais sistemática, né? Então no Growth, quando a gente se pergunta ali qual que é o próximo teste que vai nos levar para o próximo nível, a gente entende que aqui a gente está tentando gerar aprendizados. Então a campanha, né, da maneira como a gente vê aqui no marketing, ela não é o fim, e sim o meio para a gente conseguir gerar grandes aprendizados e destravar esse crescimento que a gente está buscando. E aqui um erro muito comum é achar que Growth é só aquisição. Então quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa como que a gente adquire mais clientes, como que a gente descobre um canal novo, como que a gente escala o meta, e tudo isso faz parte, mas o Growth é muito mais que isso. O Growth também é retenção e também é monetização. Então quando a gente pensa nisso, quais perguntas vêm às nossas cabeças, né? A gente pensa como que a gente adquire clientes, como que a gente retém esses clientes, engaja eles com o nosso produto, e aqui quando eu falo de engajar, quando a gente está falando de um app, é quantas vezes ele volta, por exemplo, uma notificação no nosso celular, ou também quando a gente está falando de um produto ou serviço, é o quanto que a gente engaja aquele cliente para ele ter uma boa experiência e querer voltar mais, diferente de alguém que só foi lá e fez o serviço. Então a gente sente isso, é o atendimento, né, numa loja física. E também como é que eu monetizo esses clientes, como que eu cobro, quando eu cobro, quais são essas formas, né, e o que eu cobro também. Então tudo isso faz parte do Growth. Muitas vezes a gente mexe em alguma dessas alavancas, a gente consegue destravar um crescimento mais acelerado ali em torno do negócio. Então um time de Growth ele não opera só o canal, ele opera as alavancas de crescimento inteiras. Como é o caso da mídia paga, a gente está falando de um canal específico, que é uma via de aquisição de clientes. Mas a gente também tem todas essas outras vertentes de monetização e retenção que a gente pode explorar e pode crescer muito mais no nosso negócio. Se você é diretor de marketing, gestor de performance ou até mesmo empreendedor e está escalando a empresa, tem uma coisa que é inevitável quando a gente está escalando, que é bater num teto. É quando o CAC começa a subir, os testes param de funcionar, nosso principal canal começa a saturar e é aí que o Growth entra, é para organizar todo esse caos. É ali que a gente traz ferramenta, processo, frameworks, tudo isso para a gente enxergar onde que está nos travando e o que vai destravar também o nosso crescimento. Bom, e como é que a gente pode ver isso na prática? Quando a gente está crescendo uma empresa e tendo uma operação mais enxuta, é muito importante saber por onde a gente vai começar. Por isso eu separei aqui 3 itens. O primeiro deles e mais importante na minha opinião, porque aqui já vai por onde você já está fazendo. Diagnóstico dos seus canais. O que está trazendo uma limitação para vocês hoje, né? Quais os canais que eu atuo hoje, qual que mais escala, qual que provavelmente está saturando, e para isso a gente precisa olhar para métricas que são relevantes ao longo do tempo, tanto os custos para anunciar, o público disponível, quem eu já investi, o que eu já testei lá, quais são as oportunidades dentro desses canais que a gente já tem ativo. Esse é o primeiro item. E o segundo item são as hipóteses de crescimento. Quais são as alavancas que você pode testar? E aqui é interessante porque alavancas, de novo, não é só canal de aquisição, que a gente está falando de retenção
e monetização também. Então a gente está falando de preço e de produto e até mesmo como que esse cliente pode engajar com nós. Se a gente está olhando para um negócio local, será que eu estou tendo um bom atendimento? Meus funcionários são bem treinados? Eles tratam bem quem chega lá, pergunta, pede feedback? Quando a gente está falando de um produto digital, né? Como que está a interface desse usuário? Eu tenho tentado fazer ele voltar a engajar com o meu produto? Como é que está o onboarding dele, né? Então tudo isso é importante para a gente conseguir entender se é uma alavanca para o nosso crescimento, é um gargalo hoje principalmente, né, para o nosso crescimento, e se tem como a gente ajustar. Então a gente define essas hipóteses e começa a testar. E a gente vai para o terceiro item, então, que é ciclos de experimentação. É muito importante aqui a gente ter um processo muito claro do que a gente está testando, quais são as prioridades para testar, porque a gente não vai conseguir fazer milhares de testes, mas é importante a gente fazer os testes certos e justamente criar aprendizados acionáveis. E aqui quando eu digo acionáveis, são aprendizados reais, não é só aquele criativo que tu testou, funcionou uma vez e depois parou de funcionar. Eu estou falando de coisas reais, como o preço de um produto, uma tela nova para o usuário, um onboarding diferente, ou até mesmo um canal novo com um aprendizado de público, comunicação que resolve a dor real do público. E tudo isso de uma forma estruturada, de uma forma sistêmica, que seja ativável. E foi isso que eu fiz no Familhão, fiz na V4 e já fiz para diversas empresas no qual eu já prestei consultoria. E é também o que eu ensino aqui. Sem hackzinho, framework e análises, principalmente para a gente entender o que está travando e o que pode destravar o crescimento da nossa empresa. Nos próximos vídeos aqui do canal eu vou mostrar para vocês como criar uma tese de investimento em marketing. Acho que esse é um assunto bem pertinente porque a gente está falando de alocação de recursos e recurso é limitado, então a gente tem que saber alocar da forma correta. Como que a gente testa canais e valida novos canais também? Bem dentro ali da tese de investimento, então é saber por onde começar e como que eu sei que aquilo ali está funcionando, quais métricas eu olho, como que eu defino essas métricas também na hora de testar um canal novo. E por último, e não menos importante, acredito que até o mais importante, é como que a gente estrutura ciclos ou loops de aquisição. Esse aqui é bem interessante porque foi o que destravou o crescimento, tanto lá da V4 como também aqui do Familhão, de uma forma mais exponencial. Então vou explicar ali esses dois casos, que é mais voltado para o B2C e um outro mais para o B2B, e como que a gente poderia fazer isso na prática até para um negócio local. Então se fez sentido para ti, cara, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho também para não perder nenhum desses outros vídeos, porque eu acredito que vai ser bem importante para destravar teu crescimento. Muito obrigado pelo tempo de hoje e até o próximo vídeo.